Nos séculos passados, né, o Brasil ele foi marcado por receber os imigrantes de uma forma muito pacífica, né? E ser um lugar de promessas de vida melhor, né? O que tem mudado? Pois é, isso é o que nos surpreende quando, de repente, um discurso de política externa e de posicionamento internacional do Brasil que destoa com a sua própria história, com a sua própria formação sociológica, com a sua própria inserção no sistema internacional. O Brasil, desde a formação das Nações Unidas, e um pouquinho antes, é um global player, é um agente ativo no sistema, na construção do sistema multilateral. O Brasil, na sua história, ele é formado por povos vindos de vários lugares do mundo que, até recentemente, nós estávamos com a plena certeza de que conviviam pacificamente no Brasil, né? E, de repente, nós começamos a nos portarmos como se fôssemos um Estado de uma única nação. E nós somos um Estado formado por uma multiplicidade de nações. Como é que ficamos nós, constituídos a partir de nações diversas, recusando essa nossa origem? E no discurso internacional, como é que ficamos fazendo um discurso dessa natureza, sendo que nós olhamos internamente e não tem abatimento na nossa formação, não tem repercussão na nossa formação sociológica, na nossa formação econômica? Por isso que a declaração de abandonar o pacto e todas as outras declarações em relação à migração, elas soam estranhas para as tradições brasileiras, de sua formação histórica e de sua formação de política externa também. Segundo a Organização Internacional para Migrações, no ano passado, o Brasil havia recebido apenas 2% dos 2,3 milhões de venezuelanos, né? Por que o Brasil não tem sido a principal escolha dos venezuelanos? Como estávamos dizendo anteriormente, essa migração dos venezuelanos, apesar de o discurso atual do presidente Bolsonaro e do governo associar a questões mais de ideologia, as pessoas que buscam o Brasil buscam por razões de sobrevivência, né? Por razões de emprego, de oportunidade de trabalho, de renda e salário para alimentar as suas famílias, para poder tocar a sua vida. E, infelizmente, a sociedade brasileira vem enfrentando uma série de problemas nesse sentido, né? Independente dos venezuelanos, nós temos um desemprego muito elevado no Brasil, nós temos uma perspectiva de resolver problemas sociais no Brasil muito baixa, muito pequena, nós temos uma saturação do nosso sistema de saúde que não conseguimos resolver, temos uma precariedade do nosso sistema de educação e de oferecer segurança ao próprio cidadão brasileiro. Os migrantes, quando chegam, também não encontram essas condições. Por isso que o Brasil acabou sendo utilizado em grande medida por parte dos migrantes como uma escala de passagem para procurar países em que eles possam procurar encontrar alternativas de vida, possam ser acolhidos, independente do discurso do governo, acolhidos no sentido de encontrar oportunidades para fazer a sua vida. Respondendo objetivamente à sua questão, o Brasil, diante dos problemas que hoje tem, não oferece objetivamente alternativas para que essas pessoas possam rapidamente ser integradas, rapidamente buscarem o seu caminho de vida e se sentirem acolhidas, independente do discurso. A realidade brasileira hoje não é atrativa para migrante ou para qualquer outro indivíduo que queira vir ao Brasil para fazer a sua própria vida. Quais são as possíveis soluções para a questão do fluxo migratório e as melhores formas de acolhimento? Esse é o grande dilema, acho que está no cerne da discussão das Nações Unidas, né? Talvez não tenhamos uma fórmula mágica para isso, mas é claro que o fluxo de imigração, se nós considerarmos que ele cresce anualmente, né? Nós estamos falando em 2000, nós tínhamos em torno de 2,5% da população que estava nessa categoria de imigrante, hoje subimos para quase 4, 3,4, 3,5%. Né? A tendência é crescer porque as calamidades continuam, os governos conservadores pioram um pouco mais essa situação. Então, imaginar também que a solução da migração é só acolhida nos países que eles buscam é também uma simplificação do problema. Eu acho que um esforço internacional do pacto era para organizar essa migração, mas outros esforços são necessários. Por exemplo, o atendimento, a solução,
o auxílio via o processo multilateral de colaboração, de cooperação internacional, para tentar manter as pessoas nos seus locais de origem. É muito mais barato, é muito menos custoso para a sociedade internacional ajudar os países que enfrentam grandes calamidades para resolver os problemas de manter as populações lá na origem do que acolhê-los depois no processo de deslocamento, né? Então, acho que esse é o caminho que pode ser buscado de tentar encontrar soluções ajudando os países que enfrentam grandes problemas, que aumentam o fluxo de imigração, a tentarem resolver ou acomodar dentro de seus próprios territórios a sua própria população. Aliás, a origem das Nações Unidas, um dos pilares das Nações Unidas era esse, a cooperação dos Estados para o desenvolvimento dos países individualmente, para que eles pudessem cada um realizar o seu próprio desígnio, né? Muito obrigada pela entrevista, professor. Mais informações sobre a crise na fronteira e a crise da imigração você pode acompanhar no site da Agência de Notícias